A nossa convidada do Docta Entrevista de hoje é a Rita Santos. Ela é pesquisadora, tecnologista do INEP, o Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa. Rita, os sinais, ou sinais, né? Várias pessoas, cada um pronuncia. Qual que é a forma? Sinais. Isso. Os sinais, quando ele começou, todo mundo falava sinais. Os sinais, ele é uma avaliação, só que é uma outra forma, pelo que a gente estava conversando, de se encarar a instituição, ou os estudantes, ou tudo. Ele não vem para punir, né? Ele vem para tentar justamente melhorar. Explica para a gente essa filosofia que os sinais têm. Exatamente. Acho que até pelo nosso cotidiano, a forma com que a sociedade foi construída, a gente vê a avaliação com caráter punitivo. E não é esse o objetivo, que a gente fala muito lá no Instituto, é avaliar para evoluir. Então, assim, o objetivo do sistema é de verificar a qualidade do ensino que está sendo ofertado por aí. Então, a partir do momento que a gente tem um resultado não satisfatório, significa que a gente precisa repensar as nossas ações para tentar melhorar essa qualidade, né? Não só pela nota, claro que tem os números, que tem os conceitos, que eles são indicativos para nós, mas assim, também pela visão qualitativa, né, do que a gente está se propondo a fazer, principalmente porque a gente está lidando com educação. E educação não é uma coisa objetiva, uma coisa pronta e acabada. É uma coisa, um fator em evolução. Então, assim, a partir do momento que a gente muda a nossa concepção até mesmo sobre educação, a gente começa a entender melhor o sistema de avaliação, né, que é um sistema, ele é altamente integrado. Ele precisa das instituições, dos alunos, das instâncias governamentais, né, Ministério da Educação, INEP. Se não tiverem todas essas instâncias juntas, não faz sentido, né? Então, assim, é um diálogo que, de alguma forma, a gente está construindo com o sistema. E é importante que a gente pense isso, principalmente, né, não só as instituições, mas também o corpo discente, que são os alunos, que precisam ter essa melhor compreensão, porque a gente fica vendo por aí boicote de ENAD, essas coisas, sendo que o exame, ele não é nem para avaliar o estudante, quero saber se esse estudante está bom, se ele está ruim. O que a gente precisa ter são parâmetros para verificar a qualidade daquele curso que ele fez. Então, assim, se ele boicota, a gente não tem como saber, né, ter subsídios claros até para a construção de políticas, para medidas saneadoras junto à instituição. Então, assim, é importante que as pessoas busquem mais se informar sobre o sistema, sobre os seus reais objetivos, sobre realmente o que ele engloba, para que ele realmente seja efetivo. Rita, então as pessoas não devem temer essa avaliação. Muito pelo contrário, devem até contribuir com ela, porque ninguém vai ser punido. É o passo a passo para cada vez melhorar mais, não é? Exatamente. Isso? Eu entendi a filosofia de você? Assim, isso que você falou é muito importante, essa questão da contribuição, né? Porque é uma contribuição mútua. Todo mundo tem que buscar participar efetivamente desse processo. Mas, assim, o que ocorre em termos de punição, assim, se a gente pode falar dessa forma, se não tem um resultado satisfatório, aquela instituição não vai ter aquele ato deferido. Mas, trazendo de uma outra forma, significa que não foram verificadas as condições de oferta. Então, não tem como o Ministério da Educação publicar aquele ato, sendo que não foi conseguido certificar a qualidade daquela oferta. Então, por meio desse resultado, se a instituição continua com esse interesse de ter essa oferta, então construa novas propostas, novas políticas, novas ações que possibilitem essa oferta de qualidade. Mas, assim, antes que o ato seja de fato não deferido, o Ministério da Educação ele realiza diversas ações junto com as instituições, buscando essas melhorias. Então, assim, só para citar algumas, nós temos protocolo de compromisso, né, em casos de supervisão também, alguns termos de saneamento. O Ministério da Educação ele busca, sim, o diálogo com as instituições, né, e aí não defere o ato realmente quando não tem como garantir uma oferta de qualidade. E há, talvez, uma diferença entre faculdades e universidades públicas e privadas. Pelo fato das públicas, muita de sua maioria sendo federal, e o Ministério da Educação também é federal. Então,
os recursos vêm do próprio Estado. E as particulares não, já estariam num outro campo. Como que vocês operam com essas duas realidades distintas de faculdades e universidades? Isso, são duas realidades distintas, de fato. Assim, lembrando que as instituições estaduais, elas não têm a obrigatoriedade de serem avaliadas pelos SINAIS. Tá. O SINAIS ele é obrigatório para as instituições federais e instituições privadas. As estaduais, elas são avaliadas pelos seus conselhos estaduais, conforme a legislação e tudo mais. Só que elas têm a opção de aderir ao sistema, não é obrigatório, mas se elas tiverem interesse, elas podem migrar para o sistema e serem avaliadas normalmente. As instituições federais, elas têm algumas características particulares no sentido de que elas têm autonomia para ofertar curso. Elas não precisam ser avaliadas no caso de autorização do curso, elas têm essa autonomia. Mas, no que diz respeito aos outros atos de avaliação, a mesma coisa. Elas têm que ser avaliadas, ter o reconhecimento avaliado, renovação do reconhecimento, publicado, portaria. As especificidades são especificidades que existem até entre as instituições, né? E são avaliadas e consideradas, sim, durante a avaliação em loco. Tá, então essa relação, por ela pertencer também ao Estado, não interfere em nada? Não, elas participam do sistema normalmente. A única diferença é essa que eu falei, né? Com relação à autorização de curso, a instituição ela dispõe de algumas autonomias que as particulares não possuem. E o que não compete à avaliação propriamente dita, né? Isso, é legislação, né? Tá. A legislação prevê a autonomia, elas têm autonomia. Mas no que diz respeito ao sistema, elas participam da mesma forma, salvo as estaduais, como eu falei. E vocês conseguem construir uma visão geral de como está esse panorama dessas faculdades espalhadas pelo Brasil inteiro, com a realidade tão diversa que a gente tem? De um modo geral, eu posso falar para vocês que a gente tem visto, sim, uma busca pela melhor qualidade da educação superior, né? Porque a gente não faz uma análise específica de cada relatório, é um montante muito grande e a gente é responsável pela parte de avaliação. Mas como a gente vê, assim, até historicamente, essa questão da avaliação da educação superior no país, antes, há muito tempo atrás, era exclusiva das instituições federais e depois autorizou-se também instituições privadas. E hoje a gente vê que a maior quantidade de instituições de educação superior são de instituições privadas. Então, assim, a gente consegue ver uma evolução, um crescimento muito grande nisso aí. Então, acho que por meio dessa interação, da contribuição mútua de todos esses sujeitos envolvidos, a gente tem muito a crescer e a melhorar mesmo na oferta da educação superior. Rita, boa sorte nos seus trabalhos, tudo de bom para você e a sua equipe, tá certo? Muito obrigado por vir no nosso programa. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês também. E se eu puder deixar um conselho, participem desse sistema, conheçam, busquem informações, entrem no site do INEP, conheçam os instrumentos de avaliação, até mesmo para a gente ter subsídio para criticar e fornecer considerações positivas para alterações no futuro. Obrigada. Obrigado, Rita. Obrigado você daí de casa que acompanhou o Docta Entrevista. Espero que a gente tenha contribuído de fato com vocês. E até o próximo programa. Um abraço.